Ela gritou com ele, culpou-o, até ameaçou tirar ele do avião. Mas quando esse jovem, de modo calmo, ligou para seu tio, o voo não apenas parou, ele nunca deixou o chão. Jamal Silva não estava em busca de holofotes aos 16 anos. Ele pensava que uma viagem incrível seria simples. Apenas embarcar no avião, sentar-se, tirar sua playlist e desligar até chegar. No entanto, naquela manhã no Aeroporto Internacional de Sacramento, algo parecia fora do normal desde o início. Não de uma maneira dramática, apenas olhares estranhos e uma tensão não dita, um atendente de portão que não retribuiu seu sorriso. Mesmo assim, Jamal manteve a calma, assim como sua avó lhe ensinara. Não dê às pessoas razões para te julgar. Ela sempre lhe dizia para se elevar acima das expectativas delas. Ele havia passado uma semana tranquila com ela em Ribeirão Preto, ajudando-a a se recuperar de uma cirurgia no joelho, fazendo compras, cuidando do jardim e ajudando-a com o novo controle remoto. Nada extravagante, apenas estar presente. O tipo de visita que deixava sua mãe orgulhosa. Seu voo de volta para Brasília tinha uma escala em São Paulo, e esse trecho, de Sacramento a São Paulo, seria o mais rápido. Mas estava prestes a se arrastar mais do que ele poderia prever. Ao entrar no avião, com o bilhete na mão, Jamal olhou para seu assento. 14A, um assento na janela. Perfeito. Ele adorava assistir ao avião decolar. Mas quando chegou na fileira 14, já havia um cara no 14A, usando fones de ouvido, meio adormecido. Jamal hesitou por um momento, conferiu seu bilhete novamente e então se virou. Uma comissária de bordo estava se aproximando, aparentando ter cerca de 50 anos, com cabelos loiros bem presos e um crachá prateado que dizia T. Delacroix. Com licença, senhora, Jamal disse mantendo o tom firme. Acho que alguém está no meu assento. Sou 14A. Ela nem olhou seu bilhete. Esse não é seu assento, ela disparou. Você deveria estar lá atrás. Ele piscou confuso. Não, fui atribuído ao 14A pelo aplicativo. Houve uma mudança no portão. Você pode verificar. Ela interrompeu, elevando a voz. Não discuta. Não me importa o que algum aplicativo diz. Apenas vá sentar onde lhe disseram. Passageiros nas proximidades olharam. Um homem levantou a sobrancelha. Uma mulher segurou sua bolsa com mais força. Ninguém se manifestou. Jamal respirou fundo. Ele já havia passado por situações constrangedoras antes, mas essa parecia diferente. Não, apenas desdenhosa, como se ela não o visse nem como uma pessoa, como se ele fosse apenas um problema a ser afastado. Por favor, ele disse novamente, mantendo o tom calmo. Acho que houve um engano. Você pode escanear o bilhete? Eu disse para você ir sentar lá atrás ou eu vou ter que te tirar. Ela respondeu. Sua voz estava alta agora. Alta. Demais! Ele avaliou a área. Rostos estavam olhando, celulares estavam em punho, mas ainda assim havia silêncio. Uma criança do outro lado do corredor olhava com os olhos bem abertos. Uma mulher mais velha sussurrou para o homem ao seu lado. O coração de Jamal disparou, não de medo, mas de constrangimento e irritação. Ele não estava fazendo nada de errado. Sabia disso. Mas porque de repente parecia que ele tinha que defender seu direito de estar ali. Ele puxou o celular, abriu o aplicativo da companhia aérea e o levantou. Mostra 14A, ele disse, mostrando a tela para ela. Delacroix não olhou. Ela cruzou os braços e se aproximou mais. Você está se recusando a seguir as instruções de um membro da tripulação? Porque isso é uma ofensa federal. Foi aí que algo despertou dentro de Jamal. Não raiva, apenas determinação. Ele puxou a mochila, pegou o celular novamente e discou para o tio Z. Preciso da sua ajuda, ele disse quando a ligação conectou. Assim que a chamada foi atendida, toda a atmosfera do voo começou a mudar. Me conte tudo, Zachary, Silva disse pelo telefone, sua voz direta, calma e já em ação. Jamal não precisava dizer muito, apenas o essencial.
Ela está gritando, mandou eu sentar lá atrás, não vai verificar meu bilhete, as pessoas estão olhando. Eu não levantei minha voz em momento algum. Da fileira atrás dele, alguém murmurou: "Deixa o garoto sentar logo." Jamal continuou em pé, celular em uma mão, bilhete na outra. A comissária T. Delacroix se aproximou, preparando-se para um confronto. "É uma ligação?" Ela perguntou de forma cortante. Jamal acenou com a cabeça. "Você não pode usar o celular durante o embarque. Desligue!" Ele não se mexeu. "Estou falando com meu advogado." Isso a pegou de surpresa por apenas um momento. "Quem é seu advogado?" Ela perguntou, seu tom carregado de ceticismo, como se tentasse pegá-lo em uma mentira. Zachary falou pelo alto-falante. "Zachary Silva, Divisão de Direitos Civis. É melhor você pensar 2 vezes antes de escalar isso." Os olhos de Delacroix se estreitaram, mas ela não respondeu diretamente. Em vez disso, virou-se para a frente do avião. "Capitão, preciso que removam alguém do 14A. O passageiro não está colaborando e se recusa a seguir as ordens." Um murmúrio baixo se espalhou pela cabine. Jamal ouviu. Todos ouviram. Alguém perto da janela se inclinou para a frente. "Espere, ele nem se sentou ainda." Outra voz se juntou. "Isso não está certo. Ele só está em pé." Uma mulher do outro lado do corredor finalmente falou mais alto. "Eu vi isso", disse calmamente. Delacroix se virou. "Senhora, por favor, não se envolva." "Não", respondeu a mulher. "Desta vez não." Jamal virou-se ligeiramente, segurando o celular mais perto da boca. "Tio Z, as pessoas estão começando a falar. Alguém está gravando." "Bom", Zachary disse, "diga a eles para continuarem gravando. Estou entrando em contato com a companhia aérea agora." "Qual é o número do voo?" Jamal leu na placa acima do assento. "Fileira B, AE 43, 112 para São Paulo." "Entendi. Mantenha a calma. Não diga mais nada para ela. Você já fez o suficiente." Delacroix agora estava falando em seu próprio rádio, seus olhos se movendo entre Jamal e a frente do avião. Sua voz havia diminuído, mas ela lançava olhares de raiva para Jamal a cada poucos segundos, como se ele fosse um relógio que ela não conseguia controlar. E durante tudo isso, Jamal ficou ali, sem gritar, sem raiva, apenas esperando ser tratado como um ser humano. Um comissário de bordo mais velho se aproximou cautelosamente, cabelo grisalho, crachá com o nome G. Norel. Ele não demonstrava a mesma hostilidade. Se algo, ele parecia desconfortável. "Filho", disse ele em voz baixa, "posso ver seu bilhete?" Jamal o entregou sem dizer uma palavra. Norel escaneou, então olhou para a tela de seu dispositivo. As sobrancelhas dele se levantaram levemente, mas ele não disse nada. Após alguns segundos, declarou: "Você está no assento certo. Houve um remanejamento no portão." Delacroix também ouviu. Ela reagiu rapidamente. "Isso não pode estar certo", disse ela. 14A, o manifesto ainda mostra um nome diferente." "Não", Norel interrompeu ainda lendo. "O nome dele está lá agora. Foi uma mudança de última hora, está no sistema." O silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que todo o murmúrio anterior. Jamal não disse nada, não sorriu, não parecia satisfeito. Ele apenas se moveu para o lado, sentou-se no 14A e manteve o celular em seu colo. Delacroix se virou e marchou em direção à cozinha do avião. Alguns passageiros se inclinaram para o corredor, ansiosos para ver o que aconteceria. Alguém sussurrou: "Ela vai se arrepender disso." O coração de Jamal ainda estava acelerado, mas ele forçou a si mesmo a respirar devagar. Ele enviou uma mensagem para seu tio. "Eles vêm agora." Zachary respondeu: "Bom, deixe-me cuidar do resto." Mas mesmo enquanto Jamal se acomodava, em seu assento as coisas já estavam mudando nos bastidores, e esse voo ainda não estava indo a lugar algum. De volta ao escritório em São Paulo, Zachary Silva estava andando de um lado para o outro, Bluetooth em uma orelha,
laptop aberto. Sua assistente, Lena, estava puxando dados de voo, contatos da empresa, jargões legais. Zachary não perdeu tempo. Ele nunca fez isso. Ele passou anos construindo uma reputação que fazia instituições tremerem ao ouvir seu nome. Direitos civis não eram apenas seu trabalho, era pessoal. E isso, um garoto de 16 anos, seu sobrinho, alvo antes da decolagem, não ia ser ignorado. Me arrume um contato direto no departamento jurídico da Blue Air, ele instruiu Lena. Evite a linha de PR. Já estou nisso, ela respondeu com o fone de ouvido. De volta ao avião, Jamal olhava pela janela, os dedos ainda segurando seu celular. Seu estômago havia se acalmado um pouco, mas sua mente continuava a reproduzir aquele momento repetidamente. Ele não estava bravo, ainda não, apenas exausto e confuso. Por que parecia que os outros esperavam que ele encolhesse? O homem ao seu lado, com seus 40 anos, usando um boné de beisebol desbotado e braços cruzados, se mexeu ligeiramente e disse sem olhar para ele: "Aquela mulher está fora de linha." Jamal olhou para ele surpreso. "Ela foi dura sem motivo", o homem acrescentou. "Você foi educado." "Obrigado", Jamal respondeu em voz baixa. Algumas fileiras à frente, alguém se levantou, uma jovem em um moletom amarelo. Ela levantou a voz o suficiente para que as fileiras ao redor a ouvissem. "Ei, se alguém mais viu o que aconteceu, salvem suas gravações. Não apaguem, a verdade importa." Vários celulares se levantaram mais altos. Vozes murmuravam em concordância. Na frente, Delacroix ainda estava no telefone do intercomunicador, seu tom havia caído, incerto. O piloto havia sido informado sobre a interrupção, e ela usou as palavras "passageiro não cooperativo" mais de uma vez. Mas ela já não controlava a narrativa. A cabine havia testemunhado demais. Enquanto isso, Zachary tinha a equipe jurídica da Blue Air na linha. Um advogado júnior respondeu, parecendo levemente desinteressado, até que Zachary disse seu nome completo. Isso mudou a atmosfera. "Isso é sobre um passageiro no Bahia 4312, atualmente taxiando para fora de Sacramento." Zachary declarou. "Meu cliente, meu sobrinho Jamal Silva, acaba de ser confrontado publicamente, mal interpretado e humilhado por um dos seus funcionários, T. Delacroix. Eu tenho múltiplas testemunhas, gravações ao vivo e confirmações de passageiros. Seu funcionário se recusou a verificar suas informações de embarque, tentou relocá-lo sem justificativa e ameaçou com acusações federais." A linha ficou em silêncio por um momento. "Não estou totalmente a par disso." "Não, você não está", Zachary respondeu, "mas vai estar, porque se aquele avião decolar com ela ainda a bordo e sem intervenção oficial, sua companhia aérea enfrentará uma ação civil antes que o trem de pouso toque o chão." O silêncio se estendeu novamente. "Vou notificar o capitão", o advogado disse, seu tom agora cortado. "Por favor, aguarde." De volta ao avião, algo claramente estava acontecendo. A voz do capitão veio pelo intercomunicador, calma e profissional. "Senhoras e senhores, fomos informados sobre um problema que precisa ser abordado antes da decolagem. Voltaremos ao portão em breve. Por favor, permaneçam sentados." Uma onda coletiva passou pela cabine. Os passageiros trocaram olhares. Alguns estavam surpresos, outros assentiram como se soubessem. Jamal se recostou, assistindo enquanto o avião lentamente se virava, afastando-se da pista. Do outro lado do corredor, uma comissária de bordo, não Delacroix, se aproximou dele, mais jovem, de pele morena, visivelmente ansiosa. Ela se agachou ao lado de sua fileira, baixando a voz. "Só quero dizer que vi o que aconteceu e sinto muito, isso não deveria ter acontecido com você." Jamal deu um pequeno aceno. "Obrigado." Ela hesitou, então acrescentou:
Você lidou com isso melhor do que a maioria dos adultos faria. Jamal não respondeu. Ele ainda estava processando, tentando equilibrar entre manter a compostura e apenas querer chorar. Não por fraqueza, mas por estar farto de momentos como esse. O avião estava quase voltando ao portão quando a chamada de Zachary vibrou novamente. Ela está sendo retirada, ele disse de forma direta. Não estão permitindo que ela voe. Eles sabem que erraram. Apenas fique tranquilo. Mas enquanto Jamal permanecia calmo, a tripulação estava agora em desordem, e o que viria a seguir transformaria esse atraso em notícia nacional. Quando o avião parou lentamente no portão, as luzes da cabine se acenderam. Ninguém estava se levantando ainda, mas a energia havia mudado. Era possível sentir isso, a maneira como os passageiros sussurravam com mais intenção agora, o zumbido constante de curiosidade se transformando em algo mais agudo. A porta se abriu. 2 seguranças do aeroporto entraram a bordo, seguidos de um supervisor da Blue Air em um blazer azul marinho, seu rosto tenso de urgência, olhos vasculhando as fileiras antes de pousar em Jamal, depois em Delacroix. Senhorita Delacroix, disse o supervisor, voz cortante, precisamos conversar com você na frente da cabine. Delacroix tentou manter uma expressão neutra, mas sua boca tremulou enquanto ela se levantava e os seguia pelo corredor. Enquanto passava pela fileira de Jamal, ela não olhou para ele nem uma vez. Atrás dele, a mulher do moletom amarelo murmurou. Finalmente, os passageiros assistiam em silêncio. Alguns filmavam, outros apenas observavam, celulares prontos, mas não levantados, esperando ver o que aconteceria em seguida. Não demorou muito. 10 minutos depois, o supervisor voltou sozinho. Desta vez, ele se aproximou de Jamal. Senhor Carter, começou ele, agachando-se para não ficar acima dele. Pedimos sinceras desculpas pelo que ocorreu. Quero que você saiba que a comissária envolvida não continuará nesta viagem. Você não fez nada de errado. Jamal encontrou seu olhar. Por que levou uma ligação para eu ser ouvido? A pergunta pairou no ar. Ela engoliu em seco. Às vezes é preciso uma voz para despertar todo o resto. Antes que ela pudesse elaborar, o capitão entrou na cabine e falou aos passageiros pelo intercomunicador. Senhoras e senhores, obrigado pela paciência. Estamos abordando uma questão de pessoal e retomaremos o embarque em breve. Se precisarem se alongar, sintam-se à vontade para fazê-lo agora, mas, por favor, fiquem perto dos seus assentos designados. Ninguém se mexeu. Todos queriam ver o que aconteceria a seguir. O homem ao lado de Jamal se inclinou novamente em direção a ele. Você tem coragem, garoto. Eu já vi homens crescidos se dobrarem em situações como essa. Jamal não respondeu, mas apreciou o elogio. Então veio a próxima surpresa. Uma comissária de bordo se aproximou de Jamal mais uma vez, desta vez com um bilhete de realocação. Senhor Carter, ela disse em um tom mais suave. Gostaríamos de movê-lo para o assento 2A para o restante do voo. Primeira classe. Jamal piscou. Estou bem aqui. Não é uma recompensa, ela acrescentou rapidamente. É só mais silencioso e achamos que você poderia apreciar um pouco de espaço. Ele olhou para ela, depois para a seção vazia da primeira classe visível através da cortina. Parte dele queria ficar no 14A para fazer uma declaração, mas ele também sentiu o peso de todos os olhares, todas as suposições silenciosas pressionando. Ele se levantou. Claro, enquanto caminhava para a frente, os passageiros em sua seção não apenas assistiam. Alguns assentiram, sutil, mas solidário. A mulher do moletom amarelo sorriu para ele. Um jovem levantou o punho em seu peito. Não alto, apenas o suficiente. Ele se sentou no 2A e permaneceu parado, mochila aos pés. A partir dessa posição, ele podia ver todo o avião. Parecia menor agora, mais manejável, mas não mais simples.
De volta a São Paulo, Zachary assistia enquanto o primeiro post viral surgia, um vídeo com mais de 15.000 visualizações em 10 minutos. Ele balançou a cabeça. Eles vão sentir isso. Lena olhou para cima de sua mesa. Você quer que eu envie um comunicado oficial? Ainda não, ele respondeu. Deixe esfriar. Mas enquanto o avião se preparava para decolar, novamente, a verdadeira tempestade não estava atrás deles. Ela estava apenas começando a atingir os olhos do público. No momento em que a história de Jamal atingiu a internet, a temperatura do lado de fora do avião era a menor das preocupações de alguém. O que começou como um fluxo de postagens de passageiros espalhados se transformou em uma torrente. Dentro de uma hora, vídeos, tweets, capturas de tela do aplicativo de embarque, tudo documentando a mesma história de diferentes perspectivas. Um adolescente falsamente acusado, uma comissária gritando, uma recusa silenciosa em recuar e uma ligação que virou o jogo. No assento 2A, Jamal ainda não sabia o quão viral isso tinha se tornado. Seu celular vibrava sem parar, mas ele ignorou, não por orgulho. Ele simplesmente não sabia o que dizer. A situação toda ainda não parecia real. Uma comissária de bordo lhe ofereceu água. Ele agradeceu. Ela permaneceu por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas não disse. Apenas deu um pequeno aceno e se afastou. O voo finalmente decolou, quase 2 horas atrasado. No terminal, mais de algumas pessoas estavam assistindo suas telas, testemunhando uma história se desenrolar em tempo real, enquanto o próprio sujeito dela estava a 30.000 pés acima deles. Quando Jamal pousou em São Paulo, tinha mais de 50 mensagens não lidas. Sua mãe havia ligado 5 vezes. Seu primo mais velho lhe enviou uma captura de tela de um artigo de um jornal local, já cobrindo a história. Vídeo de passageiros. Gera debate sobre viés racial na companhia aérea. No portão, uma representante da Blue Air o aguardava. Uma mulher na casa dos 30, com um crachá preso e um sorriso de RP que mal segurava. Sr. Carter, ela disse assim que ele entrou no terminal. Gostaríamos de estender nossas mais sinceras desculpas e oferecer um voucher cortesia para voos futuros. Jamal piscou para ela. Isso é tudo? Ela se mexeu ligeiramente, ainda sorrindo. Estamos também revisando protocolos internos. Ele deixou isso assentar por um momento e então perguntou. Você assistiu ao vídeo? Ela hesitou. Sim. E você ainda está aqui me oferecendo um voucher como se isso consertasse algo? O sorriso dela quebrou um pouco. Estamos levando isso muito a sério, asseguro-lhe. Jamal apenas assentiu, não por concordância. Ele estava cansado de dar mais do que recebia. De volta a São Paulo, Zachary recusou todos os pedidos de entrevista. Ele não precisava dos holofotes. Queria responsabilização. A Blue Air lançou uma declaração, uma fala corporativa polida, cheia de linguagem estratégica. Eles se referiram a isso como uma má comunicação, prometeram revisar os protocolos de conduta interna e agradeceram a Jamal Silva por sua graça e cooperação. Nenhuma desculpa, nenhum nome, nenhuma responsabilização. Zachary escreveu uma resposta ele mesmo e publicou em um jornal jurídico. O que aconteceu com meu sobrinho não foi uma má comunicação. Foi um reflexo claro de quem recebe o benefício da dúvida e quem não recebe. Foi um lembrete de que muitos jovens meninos negros são tratados como ameaças antes mesmo de falarem. Meu sobrinho foi calmo, educado, paciente. Isso não o protegeu. O que o protegeu foi uma ligação, e isso deve perturbar cada pessoa que estiver lendo isso. O texto viralizou em menos de 24 horas. As ações da Blue Air caíram na manhã seguinte. Enquanto isso, Jamal tentava viver uma vida normal, mas as pessoas não o deixavam. Ele agora era o garoto do avião, quer quisesse ou não. Ainda assim, algo o marcou, algo que ele não havia antecipado, o apoio.
Não apenas de amigos e familiares, mas de estranhos, pessoas de outros estados, outras crianças da sua idade, adultos que viam suas próprias histórias refletidas em seu silêncio. Cartas começaram a chegar pelo correio, notas manuscritas. Uma mulher em Porto Alegre escreveu: "Meu filho tem apenas 12 anos e eu oro para que ele cresça com a mesma força que você demonstrou." Um professor aposentado do Paraná escreveu: "Você não apenas se manifestou, você se apresentou. Isso importa." Jamal não respondeu a todas. Ele não sabia o que dizer ainda, mas guardou as cartas em uma caixa debaixo de sua cama. Mas enquanto outros estavam ocupados, o rotulando como um herói, Jamal estava apenas começando a compreender o que significava carregar uma história que não parecia que deveria ser dele. Algumas semanas após o incidente, a vida começou a se mover novamente. Jamal não estava mais nas manchetes. Os ciclos de notícias mudaram, o barulho nas redes sociais diminuiu, mas a história permaneceu com as pessoas, aqueles que realmente a entendiam pelo que era. Na escola, Jamal aprendeu a passar pelos corredores sem reagir a sussurros. Ele se concentrou nas suas aulas, continuou aparecendo, continuou fazendo o trabalho. Seu GPA não havia caído, mesmo que a pressão quase tivesse quebrado seu foco mais de uma vez. O que mais o surpreendeu foram as conversas silenciosas, não as performáticas, mas as genuínas. Um dia, na aula de história, um garoto que ele mal conhecia o tocou no ombro depois que todos os outros saíram. "Eu estava em um voo no final de semana passado", ele confessou. "Um cara atrás de mim começou a gritar sobre seu assento e a comissária não disse uma palavra. Apenas sorriu e o ajudou." Jamal não respondeu. "Eu pensei em você o tempo todo", o garoto acrescentou. Outro dia, um zelador, o Sr. Daniel, que trabalhava na escola há anos, pegou Jamal perto das máquinas de vendas. "Você me deixou orgulhoso, jovem." A maioria das pessoas não fica calma quando o fogo está bem na sua frente. Jamal olhou para cima. Não parecia calmo. Parecia que estava prendendo a respiração. O Sr. Daniel assentiu. "Ainda conta." Jamal começou a escrever novamente. Nada de grande, apenas em um caderno, escrevendo para tirar os pensamentos da cabeça, para que não ficassem girando. Às vezes, ele escrevia sobre aquele dia. Às vezes não, mas ajudava. Zachary checava a cada semana. "Você quer tornar isso público novamente?" ele perguntava. "Poderíamos pressionar por treinamento de políticas, até mesmo acordos." Mas Jamal continuava dizendo não, pelo menos por enquanto. Ele não queria ser usado por pessoas em busca de popularidade. Ele não queria ser embalado. Ele apenas queria viver. No entanto, o peso disso não desapareceu. Ser o garoto que fez a ligação vinha com algo mais pesado do que atenção, expectativa. As pessoas queriam que ele falasse, que liderasse, que carregasse. Mas ele não era um movimento. Ele era um adolescente tentando se formar, e talvez entrar na USP como seu tio. E ainda assim, ele não podia ignorar como as coisas haviam mudado. Não apenas para ele, mas para aqueles que se viam nele. Então, em uma noite, sentado em seu quarto, Jamal abriu um novo documento em branco em seu laptop e digitou: "Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é ficar calmo quando alguém quer que você quebre." Ele não postou, apenas salvou por enquanto, porque talvez a lição não fosse sobre se tornar um líder da noite para o dia. Talvez fosse sobre reconhecer o que você carrega, como você carrega e entender que você não está sozinho. Talvez fosse sobre ter alguém para ligar e ser alguém que os outros podem contatar quando precisam. Talvez fosse sobre se manifestar mesmo quando sua voz treme e mostrar que o silêncio ainda pode possuir poder se estiver cheio de verdade. As pessoas afirmavam que Jamal mudou naquele dia, mas ele não havia mudado. Ele apenas revelou algo que o mundo não esperava ver. Não raiva, não desafio,
Apenas clareza silenciosa e constante diante da ignorância. E às vezes isso é o suficiente para abalar as fundações. Se você leu até aqui, obrigado. Histórias como a de Jamal acontecem com mais frequência do que percebemos, mas nem todos têm alguém como Zachary do outro lado da linha. Se essa história ressoou com você, compartilhe, discuta, pergunte a si mesmo como você reagiria se isso acontecesse na sua frente. Porque às vezes a mudança começa com quem decide ficar ou se sentar no assento certo. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir histórias como essa, não se esqueça de se inscrever.